Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e adivinha, venho para mais uma correção de questão do Enem. Quer dizer, mais uma dica fundamental para você passar para o Enem. Bom, antes disso, claro, ative lá o sininho, dê lá o joinha, se inscreva no canal, fundamental para a gente continuar crescendo, galera, e trazer informações, conteúdos fundamentais. Só aqui você vai ter esse tipo de correção, tá? Bom, vamos, claro, voltar à correção das questões. Essa questão é a questão 75 da prova de 2018, da prova azul de 2018. É uma questão muito boa que fala sobre população. Habilidade de população também tem no Enem. Lembrando o seguinte, muita gente me pergunta isso, a gente já tem um vídeo falando um pouquinho sobre isso. A prova vai ser mais difícil, a prova vai ser mais fácil, a prova tem sempre o mesmo nível. A gente segue um padrão de habilidade. Então, esse padrão de habilidade, ela sempre tem a noção das questões fáceis e difíceis. Sempre vão ser as mesmas. Então, vamos lá. Questão 75, prova de 2018, azul, como a gente já tinha comentado. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e no lugar da fecundidade na vida familiar social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação dos números de nascidos. Isso, é claro, nos países industriais é como se eu falasse o seguinte, olha, galera, e principalmente após a guerra na Europa, as pessoas, assim, não vamos provocar um baby boom, um crescimento exagerado. Vamos conter para que nossos filhos tenham uma vida muito melhor que nós tivemos, né? Eles recebam tudo que a gente possa dar para eles. Então a gente vai ter menos filhos. Isso acontece na Europa. Isso foi muito ruim, a gente sabe muito bem, porque hoje a Europa passa por problemas em relação a isso. Mas aí a gente entendeu mais ou menos o que os países industriais pensaram dessa forma. Enquanto os subdesenvolvidos, entre aspas, estão crescendo populacionalmente, nós vamos botar o pé no freio aí e crescer pouco. Bom, olha só, em meados do século XX, como eu falei, né, o fenômeno social descrito contribui para o processo europeu e aí você tem uma série de características. Uma das alternativas, né, como eu falei para vocês, é o seguinte, olha, eu falei, galera, vamos ter menos filhos. A ideia é ter menos filhos. Bom, a letra A diz assim, estabilização da pirâmide etária. E muita gente fala assim, Roberto, marcaria essa. Por quê? Porque se você vai ter menos filhos, você vai estabilizar a pirâmide etária. Opa, pelo contrário. Você vai ter daqui a pouco mais idosos, daqui a pouco mais adultos, menos jovens, e aí daqui a pouco você vai ter menos adultos e assim. Você não vai estabilizar a pirâmide etária. A pirâmide etária vai modificar sim. Então, muita gente que marcou a letra A, porque a gente já tem as estatísticas que falam assim, olha, o cara foi na letra A porque ele achou que ia estabilizar a pirâmide etária. Não estabilizou. O que aconteceu foi o seguinte, resposta B, gabarito letra B. Conclusão da transição demográfica. Transição demográfica, o que é? A gente tem até um videozinho aqui no canal falando um pouquinho de transição demográfica. Transição demográfica é quando você tem uma mudança, na verdade, brusca entre, vamos colocar, os níveis etários da população. Vou dar um exemplo da Europa. A Europa, a gente está falando que a Europa está chegando à quinta transição demográfica. O que é isso? Né? Que não existe, na verdade, a gente está à quarta. É quando você tem queda da taxa de natalidade, queda da taxa de mortalidade. Então a população vai crescendo pouco. Essa é a transição número 4. Só que na Europa, a situação está tão grave que a taxa de natalidade está caindo demais, enquanto a mortalidade também está caindo, só que está morrendo mais gente do que nascendo. Então durante anos e anos, vários países, inclusive a própria Alemanha, está tendo menos filhos do que, de uma certa forma, pessoas que morrem. Consequentemente, eu tenho um decréscimo populacional. Então isso é como se eu fosse uma quinta fase da pirâmide etária. Por exemplo, o Brasil vem passando por uma terceira fase, que é uma redução, né, uma terceira para a quarta fase, mas nós tínhamos, por exemplo, em 1960, o crescimento da população, taxa de natalidade elevada e taxa de mortalidade baixa. Então, um crescimento exagerado da população. Então você tinha fases da transição demográfica. Por exemplo, essa do Brasil que a gente falou aqui agora. Quando você cresce a taxa de natalidade e reduz mortalidade. Essa é uma fase da transição demográfica. Quando você cai a taxa de natalidade, cai a taxa de mortalidade, que é o que está acontecendo com o Brasil também. Essa é uma outra fase da transição demográfica, fase número 3. Quando ela cai demais,
Aí você está na fase número 4 e muita gente coloca a fase número 5, que seriam números absurdos. Só que essa fase não existe. Então, essas são transições demográficas. Por que a conclusão de uma transição demográfica? Porque em vez de minha população estava crescendo, agora eu vou fazer o seguinte, olha, agora eu vou começar a diminuir a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade já está caindo. Então eu paro o crescimento e passo a uma redução dessas taxas de natalidade. Consequentemente, eu finalizei uma transição demográfica para começar uma outra transição demográfica. Por isso, a resposta correta é a letra B de bola. Galera, fundamental ler o texto base, entender, essa é uma questão mais difícil sim, essa é uma questão que precisa ter um pouco mais de habilidade para que você possa fazer essa questão. Mas se você sabe o que é a transição demográfica, você mata essa questão. Beleza? Claro, como eu sempre peço, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente continuar e trazer mais conteúdos importantes para vocês. Galera, um abraço a todos, até a próxima correção.